Olá, natural de Pelotas, ele é jornalista e também professor de educação física. É casado com a dona Tamara, pai do Augusto e do Rafael e, acima de tudo, é um grande amigo. Que isso. Lá da Rádio Grenal, o grande Luciano Coimbra. Como é que Seja tá, Jair? bem-vindo ao Conversa de Peso. Eu que fico feliz pelo convite e aceito com o maior prazer do amigo. E confidenciar aqui para o telespectador, né, que a agenda do homem é concorrida, porque já tinha convidado há algum tempo para conseguir gravar. Né? Esse convite já tem algum tempinho. Não, mas a gente vai ajustando. A gente né? ajusta. Isso, exatamente. Aproveitar o período de férias do pessoal lá de casa e a gente ajusta uma vinda aqui no programa. Consegue conciliar. Luciano, nos próximos 30 minutos vamos contar um pouquinho, né, dessa trajetória pessoal, claro, profissional, enfim. Mas tu és natural de Pelotas, como é que foi essa infância, juventude, enfim, lá em Pelotas? Cara, eu passei praticamente a minha vida inteira lá em Pelotas. Morei em Pelotas até os 21 anos. E aí depois acabei me mudando. Até os 21 não, até 25 anos. Olha só. E acabei vindo para Porto Alegre buscar uma qualificação de mestrado na área de educação física. Olha só. Ou seja, o jornalismo acabou vindo bem depois. Uma sequência. Mas sempre fui ligado ao esporte lá em Pelotas, sempre participei de times de futsal da escola, joguei no tempo do trilhoteiro. Ou seja, olha só. A coisa é antiga. Exatamente. A minha ligação com o esporte ela é bastante antiga. E aí, depois acabei fazendo faculdade de Educação Física lá na Federal. E aí, optei por seguir por esse caminho. E pode abrir assim para o telespectador? É Chavante? Eu sou torcedor de Chavante. Isso aí Chavante, já é. Eu ia te perguntar não, isso é declarado há muito tempo. Até o pessoal na rádio não... É meio cético ainda, os meus ouvintes lá, eles não acreditam, mas eu sou... Não, mas quem é de Pelotas tem muito isso, né? Tem muita ligação, tem muita ligação. Exatamente. Ou tu é torcedor do Brasil, ou tu é torcedor do Pelotas. Eu costumo dizer que o torcedor... Não. Tem a torcida do Farrapo, até voltou, tá na divisão de acesso agora. Legal. Pelotas está voltando a ser nome no cenário gaúcho. Eu tenho um colega na Rádio Galera, deve conhecer o Rodrigo Aliarte. Sim. E ele é torcedor do Farroupilha de Pelotas. E não tem essa. Segundo ele, o maior título do século é o do Farrapo de 35, né? O Fantasma. Que se chamava de o 9º Regimento ainda. Então, porque ele diz, se o Grêmio comemora, o Grêmio que é campeão mundial, comemora o título de 35 durante 100 anos, que tem, né, o jantar anual, ele disse... E foi um título citadino. Por que o Farroupilha não foi pode... campeão do estado. Por que não pode comemorar? Exatamente. Mas eu ainda fico feliz em ser o primeiro campeão do estado. Olha só. Lá em 1919, o grande Chavante. Faz tempo. E como é que tu acompanhava, hein, o Chavante? Tu era torcedor de ir no Bento Freitas? O meu tio-avô foi presidente do Brasil de Pelotas. Olha só, cara. Dr. Antônio Carapeto Fernandes. Foi presidente na década de 60. Tá na veia da família, então, né? Não, a minha família toda... Por parte de mãe, é torcedor do Brasil de Pelotas. Minha mãe é que era torcedora do Pelotas. Minha mãe era a desgarrada da família. Exatamente. Minha mãe era torcedora do Pelotas, mas a família inteira. Mas tu acompanhava, tios, sim, a gente ia a jogos e tudo. Eu tinha cadeira na Social do Brasil. Pô, que legal. E aí Estava no famoso jogo de 1985, Brasil 2-0 em cima do Flamengo. Exatamente. Né? Xinguei o Zico. Tem no currículo. Eu com 9 anos xinguei o Zico. Isso aí. Mas o Zico é meu ídolo de infância. E que bom, né, Luciano? Tu falava que, poxa, Pelotas está ganhando um novo destaque novamente. Pô, tem o Brasil de Pelotas, né? Depois, infelizmente, daquela tragédia que ocorreu lá em 2008, 2009. Né? Se reestruturar, voltar a uma primeira divisão gaúcha, hoje está numa Série B de Campeonato Brasileiro. Tá feia a coisa por enquanto. Tá complicado, mas eu digo, já está conseguindo, né, ter esse destaque nacional. O Pelotas voltando à primeira divisão. À elite. O próprio Farroupilha voltando à divisão de acesso. É verdade, também é isso, né? Mas como é importante isso, a gente ter uma cidade com, além de Porto Alegre, lógico, da nossa capital, ou Caxias, que, né, sempre tem, historicamente... Tem um outro polo. Tem um outro polo, exatamente. Um outro polo, né? e com uma representatividade grande dentro do futebol do interior do estado. Exato, e com destaque nacional, inclusive. Sim, né? a rivalidade Brapel lá em Pelotas, ela é... Cara, é muito semelhante à rivalidade Grenal.
Sim. É muito semelhante. Sim, levando para a realidade de Pelotas. Sim, eu não sei nem se a rivalidade Brapel não é maior do que a rivalidade Caju, por exemplo. Poxa vida. Porque a torcida do Brasil ela é uma torcida muito apaixonada. E a torcida do Pelotas, idem. Sim. Então, não que Caju, que a torcida da dupla Caju não seja, mas por eu ter vivenciado 25 anos da minha vida. Lógico, e saber o que é isso. É uma rivalidade monstruosa. Lá na cidade é uma rivalidade monstruosa. E aí, através dessa paixão pelo futebol, enfim, a ligação com o esporte, tu resolveu, não, vou seguir dessa área. A gente vai para a área da educação física. E foi cursar educação física. Isso, eu me formei no ano 2000. E no ano 2000 eu trabalhei 1 ano nas categorias de base do Pelotas. Olha só. Sendo torcedor do Chavante. O pessoal do Auro Cerulli lá vai ficar muito feliz de saber. O pessoal fica contente. Eu trabalhei lá com a categoria... A gente brinca, mas é hora de ser profissional, é profissional. Não, né? profissional. Não tem nada a ver uma coisa ganhei Brapel dentro da Baixada. Sim. Perdi Brapel dentro da Boca do Lobo. Então, coisas do futebol, normal. Isso é interessante a gente até abordar esse tipo de papo, porque quando a gente é profissional, tu acaba deixando um pouco a tua paixão clubística de lado. E o pessoal às vezes até não acredita, mas eu por muitas vezes torcia em Brapel para os meus comandados, para os meus guris, que trabalhava como auxiliar técnico do Eugênio, na categoria de infanto e na categoria juvenil, e no infantil e no infanto com preparação física. Sim. Então a gente torcia muito pelos nossos comandados. Claro, que estavam defendendo as cores do Pelotas. Que estavam defendendo as cores do Pelotas e que era aquilo que... Claro. Defendendo também o meu trabalho. Sem dúvida nenhuma, né? Como é que eu não vou, por exemplo, ficar contente com uma vitória do Pelotas em cima do Brasil, mesmo eu sendo torcedor do Brasil? Mas naquele momento eu estou defendendo o meu trabalho. Então, exatamente. Tu fica feliz por notar que está dando certo e que o teu trabalho vem sendo feito de maneira... Eu admiro assim, os profissionais, enfim, independente da área, que conseguem separar a paixão, porque eu já disse, eu sou Aimoré e acabou, não tem essa. Não tem conversa. Não tem conversa. Eu não venho com esse papo, tu tem que ser imparcial com a Aimoré. Não sou. Não dá. Mas, Luciano, e aí em 2001, tu faz essa transição de Pelotas para Porto Alegre. Isso, 2001 eu vim embora para Porto Alegre para tentar uma vaga no mestrado da URGS, para dar seguimento a, quem sabe, uma carreira acadêmica, vamos dizer assim, né? A ideia era fazer mestrado em educação física e buscar ser professor universitário, uma qualificação maior. Tem um segmento dentro da área de educação física, isso. Cheguei em Porto Alegre e passei a trabalhar com educação física na Escola La Salle Esmeralda e também na Base Academia, que ainda tem sede lá na Zona Sul. Olha só. E aí depois, em 2011, depois de já estar 10 anos em Porto Alegre, aí eu resolvi começar a escrever um blog sobre futebol. Olha, 10 anos depois que já estava aqui. 10 anos depois. E aí tu sabe que aquela coisinha, ela vai... tipo aquela formiguinha vai... É a história de começar a ser picado pela mosquinha do jornalismo. Exatamente. E aí tu começa a querer escrever, e aí daqui a pouco tomando gosto. Vai começando a ficar legal a coisa, e aí em 2013, eu fiz curso de locução para a Rádio e TV. Lá na OCIP Landor de Moura. Isso. Com o Marcelo Bier, lá. Marcelo Bier foi meu professor. Exatamente. E aí comecei pela Rádio Estação Web. Sim, do Rogério Barbosa. Rogério Barbosa, nosso colega Rogério parceiraço. Barbosa. Tem que trazê-lo aqui também. Gente finíssima, da maior qualidade. Sem dúvida nenhuma. E aí comecei a trabalhar com ele lá na Rádio Estação Web em 2013. Na Estação Web tu fazias comentários na reportagem? Eu tinha um programa semanal, que era o Baú Futebol Clube, que eu contava histórias de títulos relevantes ou de campanhas relevantes de clubes do estado, e aí depois... O nome é bom, hein? Baú Futebol Clube. Baú Futebol Clube. Interessante. O meu primeiro programa foi sobre a campanha do Brasil de 1985. E lá eu já deixo... Por que será? Não sei, eu já deixo declarado lá claro. Que eu sou torcedor do Chavante, e aí contei toda a história daquela campanha. Contei o título brasileiro do Grêmio de 81, contei o título brasileiro do Inter invicto de 79. Sim. E aí em 2014 eu comecei a contar as campanhas da seleção brasileira até o Penta. E aí buscava ser o ex em 2014.
mas não rolou. Deu uma zebrinha. Deu um ruim no meio do caminho. Deu 7 zebrinhas. Deu uma coisa ruim no meio do caminho. Mas aí depois, em 2016, que eu acabei saindo lá da Rádio Estação Web para ingressar. Aí surgiu a oportunidade na Rádio Grenal. Na Rádio Grenal, para trabalhar nas madrugadas. Tu falavas fora do ar, na UCIP tu fizeste o curso de locução e o de narração também. Fiz curso de narração também, junto com Marco Antônio Pereira. Poxa, grande Marco. Um ícone do nosso meio, né? Isso aí não tem nem o que falar. Né? Já a gente vai falar dessa trajetória daí dentro do rádio, a ligação com a Rádio Grenal, como é que tem sido esse momento nas madrugadas da Grenal, mas a gente vai encaminhando o final do primeiro bloco. O casamento com a dona Tamara. Em 2001 surgiu. Olha só. A gente se conheceu... Lá em Pelotas ainda ou já aqui em Porto Alegre? Em Tramandaí. Ah, não. Nada a ver, no meio de tudo isso, foi lá pro litoral. Tinha uma praia. Isso. Não, a gente já se conhecia desde o ano 2000 por trabalhar com congressos de educação física. Olha só, ela também atua nessa área. Ela também estava fazendo educação física, hoje ela é professora, hoje ela é pedagoga. Sim. E aí, mas a gente se conheceu atuando como staff em congressos de educação física. Olha e aí só. Em 2001 a gente acabou ficando junto. Que legal. E aí surgiu o seu Augusto e o seu Rafael. Em 2009 Rafael. o Augusto veio e em 2015 o Rafael. Que maravilha, né? Tu sabe que eu costumo dizer aqui, conversando com os convidados, a gente fala e brinca muitas vezes, a família é a base de tudo, né, cara? Sim. Quando a gente sabe que a família está bem, está tudo bem em casa, até o lado profissional desenvolve melhor, né? E a gente trabalha mais tranquilo, né? Sem dúvida, né? Quando tem apoio, aí a coisa fica bem mais fácil. Sem dúvida. Vamos para o intervalo? No segundo bloco, aí sim, o Luciano vai contar um pouquinho, né? Dessa chegada na Rádio Grenal, como é que surgiu essa oportunidade. Funciona a madrugada. Exatamente. E como é que é comandar as madrugadas lá junto com o grande Regis Ramos também, né? Regis, parceiraço. Vamos para o intervalo e já voltamos.